Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, o versículo 10 e 11. Primeira carta de Pedro, o capítulo 4, o versículo 10 e o versículo 11. O que você tem feito de impactante? Pergunta perturbadora de hoje. Primeira carta de Pedro, chamada Cartas Gerais, eu vou explicar por quê. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Podemos ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Vou ler. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Opa! Então cada um tem um dom. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eu vou fazer mais uma oração. Ó Senhor Jesus Cristo, me conceda a bênção de pregar na unção do Espírito Santo. Eu não quero pregar baseado em minha capacitação natural. Eu quero pregar baseado na capacitação espiritual. Quero pregar na unção do Espírito Santo. Quero aqui ser eficaz. Que cada irmão, cada pessoa que aqui está, saia daqui tocado pela sua presença. Nós ansiamos pela manifestação misteriosa da sua presença no nosso meio. A presença e a palavra e a presença, é um anseio que nós temos, que saiamos daqui com direção pelas Escrituras. Tem liberdade, Jesus, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Hoje nós teremos mais uma pergunta perturbadora. E qual é? O que você tem feito de relevante? Ou o que você tem feito de impactante? Espero que você, nesses dias, ou nesses domingos, e também no compartilhar no pequeno grupo, você esteja refletindo sobre isso. E hoje, eu quero, de algum modo, tentar trazer um desafio para você, tentar esclarecer o que é ser impactante ou atuar de modo impactante. E não só te esclarecer, mas te desafiar a ter uma vida ou viver a vida de modo impactante. Eu acabei de ler a carta de Pedro, primeira. É chamada Cartas Gerais porque essa carta não teve um destinatário claro, ou melhor, ela foi usada para ensinar vários irmãos, gentios, não gentios. E essa carta em especial, Pedro quer responder uma pergunta, e qual é? Como viver uma vida sob perseguição?
quando as pessoas elas vêm a mim pedindo um aconselhamento e perguntam, pastor, como é que a gente enfrenta a perseguição de alguém ou de um grupo que continuamente só faz mal a nós, e persegue, e só faz mal, isso acontece no trabalho, isso acontece no seio familiar. Como é que a gente enfrenta essas perseguições? E aí normalmente eu peço para a pessoa ler a primeira carta de Pedro toda. Se você tem vivido uma situação assim, e você principalmente tem sido perseguido por causa dos valores e da fé que você tem em Jesus, você precisa ler a primeira carta de Pedro. E eu vou só resumir rapidamente, afinal, como é que Pedro ensina como se enfrenta a perseguição. Ele diz assim, de modo resumido, eu preciso fazer o bem até o fim. Eu preciso ir mais longe do que as pessoas que fazem mal, ou o mal. Se uma pessoa faz mal a mim, eu preciso fazer o bem e ir mais longe do que ela fazendo o bem. É o resumo da carta de Pedro nessa resposta de como se portar diante da perseguição. Mas quando chega aqui no versículo 10 e 11, Pedro ele traz algumas revelações importantes. Mas antes da gente ler parte a parte dessa porção, eu preciso que você relembre a pregação que eu trouxe aqui no domingo retrasado, a respeito da seguinte pergunta: você serve para quê? E no final, eu terminei essa pregação explicando sobre o que é vocação. E eu só quero relembrar o que é vocação para que nós leiamos essa porção da primeira carta de Pedro. Eu finalizei a penúltima pregação, minha última pregação, mas o penúltimo domingo, dizendo que vocação é o seguinte, preste atenção. Vocação é ser chamado por Deus para ser um instrumento de solução para um problema que o pecado trouxe e traz. Repetindo, vocação é ser chamado por Deus para ser solução, um instrumento de solução para um problema que o pecado trouxe ou traz. Todos sabem, pelo menos os que já caminham conosco, que quando eu me refiro ao pecado, eu não estou falando somente do pecado individual, eu estou falando do pecado da raça, que aconteceu lá no Éden. Quando Adão peca, todo o cosmos e todos os humanos, a partir de então, eles têm a mancha do pecado. E não há nada que o humano faça que não tenha a mancha do pecado. E aí nós conversamos sobre as consequências desse pecado. Poluição da natureza, destruição da criação. O Wagner pregou domingo de manhã, né? A injustiça social, humano escravizando o humano. Então foram inúmeras as consequências que o pecado da raça dos humanos que estavam em Adão trouxe para o universo e para a humanidade. Por exemplo, tudo que os humanos produzem tem a mancha do pecado. A arte, o pensar a educação dos filhos, de algum modo tem a mancha, porque os humanos têm a natureza pecaminosa. Então, vocação é isso, é eu ser esse instrumento chamado por Deus para ser esse instrumento de solução, porque o pecado afetou todos e tudo. Então, um artista, um compositor, por exemplo, ele está atuando
na esfera das artes. E a produção dos humanos, as músicas que os humanos têm produzido, algumas são belas, mas ainda tem a mancha do pecado. Outras são horrorosas. E aí a gente vê a mancha do pecado mais claramente. O que um artista cristão ele deve fazer? Na esfera das artes, ele deve, por causa da vocação, do chamado que Deus concedeu a ele, ou o fez a ele, para atuar, por exemplo, nas artes, ele vai chegar ali nas artes, e ele vai começar a ser luz e sal naquela esfera. E se as composições, por exemplo, das músicas sertanejas só fala de chifre, de sofrência, de bebedeira, o compositor cristão vai falar de família, de casamento, da beleza da criação. Deu para entender, sim ou não? Esse meu exemplo facilitou o seu entendimento, sim ou não? Espero que sim. Depois assista lá a nossa pregação no canal do YouTube. Assista de novo. Então, vocação é esse ser chamado por Deus para ser solução. É aí que está, outro detalhe, me dê sua atenção aqui, só fazendo essa introdução antes da gente entrar no texto. Tem gente que acha que Deus o vocacionou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, para ser um oficial de uma igreja local. Oficial principal, um pastor, um presbítero de uma igreja local. O problema é que essa pessoa, ao invés de ser solução, é o problema. Ele não é um vocacionado. Se eu sou o problema e não a solução, eu não sou vocacionado. E tem muita gente que está no cargo de pastor ou oficial de uma comunidade local que não deveria estar, porque ele não é vocacionado para aquilo. Dele vem mais problemas do que solução. Está entendendo? Tem gente na vida pública, atuando no governo, que eles não deveriam estar no governo, porque eles trazem muito mais problema do que solução. Eles não deveriam estar no legislativo, eles não deveriam estar no executivo, eles não deveriam estar no judiciário. Eles estão ali, alguns, nada de generalizar, que isso é uma bobagem. Mas parte dessas pessoas estão ali só pensando no enriquecimento próprio e muitas vezes ilícito. Essa pessoa é o problema, ele não é a solução, então ele não é um vocacionado. Eu preciso conferir a notícia, depois confere lá, eu acho que vai sair amanhã em mais jornais, que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele assinou, isso aí já saiu mesmo nas mídias oficiais, que ele quer fazer uma delação premiada. Mas saiu uma notícia, essa eu preciso confirmar, então confirme lá, se de fato é isso, para a gente evitar fake news, né? Segundo uma reportagem que eu li, ele quer denunciar 91 juízes e desembargadores. 91 juízes e desembargadores. Gente vendendo sentença, livramento. Aí eu te pergunto, essas pessoas são vocacionadas? Sim ou não? Interage comigo, sim ou não? Eles são o problema, eles não são a solução. Vocacionado não é o problema, vocacionado sempre vai ser a solução. É por isso que a gente vai trazer aqui vocacionados, a gente vai perguntar para eles no dia 1º de março, porque eles vão ter que ser a solução, eles não podem ser o problema. Aí, aparece um tanto de gente, por exemplo, na vida pública, eu quero exercer um cargo no legislativo, no executivo, eu quero fazer um concurso para entrar no poder judiciário. Mas o problema é que muitas vezes essas pessoas não querem ser a solução, eles serão o problema naquela esfera. Vou dar outro exemplo, professores. Gente,
Um professor vocacionado, ele é a solução. Agora, um professor não vocacionado, ele é o problema. Está entendendo, senhor, não? Então, essa é a minha introdução a respeito de vocação. Pastor, eu quero aprender mais. Assista a pregação que ela está no canal. Eu estou fazendo propaganda aqui e me pediram. Pastor, ok, eu sou um vocacionado. Então, eu sou solução e não problema. Se eu for problema, então eu estou no lugar errado. Isso aí. É isso aí mesmo. Você explicou na última pregação que o vocacionado, ele tem uma iluminação. Ele entende que é a solução para o problema. Isso mesmo, como aconteceu com Neemias. Mas não é só iluminação na mente, ele tem um ardor no coração. Isso chega a arrancar a lágrima deles. Isso mesmo, o que aconteceu com Neemias. E não só isso, é gerado nele uma revolta justa. Isso mesmo. Neemias, Moisés, Jeremias eram prova de que um vocacionado, ele carrega dentro dele uma revolta justa. Se eu estou atuando naquela esfera e eu não tenho uma revolta justa para solucionar o problema, aquela ali não é minha área de atuação. Amém? Pastor, está ok, entendi, vocação. Agora, qual que é o instrumento para eu exercer minha vocação? Os dons. É o que agora a gente vai explicar, para que você seja impactante. Impactante. Seja nos negócios, atuando como um vocacionado dos negócios, ou na esfera do governo, ou na educação, ou no da saúde, ou na esfera das artes, do esporte, das mídias, da comunicação, da família. Pedro diz o seguinte, agora eu leio na versão NVT. Deus concedeu um dom a cada um. É a parte A do versículo. Todo crente em Jesus tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom. A afirmação vem das Escrituras. Então, todo cristão, pastor, tem um dom? Sim, pelo menos um. Mas não se limita a um. Mas o mínimo é um. Existem pessoas que elas chegam a questionar, será que eu tenho algum dom? De fato? Tem, pelo menos um você tem. A gente tem algumas descrições de dons nas Escrituras, eu vou citar alguns. Mas os dons citados nas Escrituras são só alguns exemplos, porque como Pedro, o apóstolo Pedro citou, a graça de Deus é multiforme. A graça de Deus é múltipla e variada. Graça é um favor que Ele nos concede sem a gente merecer. E ela é múltipla, ela é variada. Então, algumas pessoas quando pensam em dom, lembram logo da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12, do versículo 7 em diante, e só pensa naqueles 9 dons da primeira carta aos Coríntios 12, do 7 em diante. Não, dom é muito mais do que aquilo. Romanos capítulo 12 fala de dons. Essa porção fala de dons, o que fala e o que serve são dons. Efésios, o capítulo 4, versículo 10, 11, 12, fala de dons. Nós temos algumas descrições de alguns dons que o povo de Deus recebe. Pastor, o que é dom? É dádiva. Dom é dádiva. Presente, dádiva. Bênção, dádiva. Dom também é capacitação espiritual. Dom é ferramenta que Deus nos dá. É dádiva, capacitação, ferramenta. Para quê? Para um propósito, para uma finalidade. Ninguém recebe dom à toa. E você tem pelo menos um. Então eu quero só citar alguns, para você ter uma ideia da diversidade dos dons, e as Escrituras não esgotam o número de dons.
Preste atenção, Romanos 12, 6. Anota aí, depois confere na sua Bíblia. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, aí, dom é a dádiva de capacitar alguém em profetizar, trazer a mensagem do Senhor. Faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva-o com dedicação. Se for o dom de mestre, ensine bem. Se for o dom de encorajar as pessoas, encoraje-as. Aí, olha, dom de encorajar pessoas. Olha, o tanto de dom, aqui são só alguns. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, algumas pessoas, só abrindo aspas aqui, algumas pessoas dizem assim, ó, quando ouvem esse versículo, assim, pastor, eu não contribuo porque eu não tenho o dom de contribuir. Não, irmão, todos contribuem, mas aqueles que têm o dom de contribuir, eles fazem de um modo excepcional. Entende? Tem pessoas, eu me lembro uma vez que uma esposa foi conversar comigo a respeito de um servo de Deus que é generoso, e ela falou assim comigo, pastor, na hora que ele estava separando o dízimo dele, eu falei assim, mas você vai dar isso tudo? É porque, sem sombra de dúvida, ele consegue fazer isso de modo excepcional. Não que alguns é que têm que contribuir, todos devem contribuir, mas tem alguns que fazem de modo excepcional por receber uma capacitação espiritual. Amém? Se for exercer liderança, a mesma coisa. Alguns dizem, exercer liderança, todos devem exercer liderança, mas tem aqueles que são os excepcionais, porque tem esse dom, essa dádiva. Amém? Se for para exercer o dom de a liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Percebeu? Alguns. Olha o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 em diante. Está escrito, cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para benefício de todos. Essa manifestação do Espírito é a manifestação de dons. Então, cada um de nós tem essa manifestação do Espírito, ou seja, dons. E agora ele vai explicar os dons. 8. A um dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Sabe lá na sua banca? Sabe lá no seu salão de beleza? No seu estúdio de maquiagem, na sua banca de silk, lá na sua oficina de carro ou de moto. Aqueles que têm o dom de dar conselhos sábios, eles aproveitam esses momentos e aconselham. Ele continua, ele diz, a outro o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. É o da ciência, né? 9, a um mesmo Espírito da grande fé. Tem gente que inspira a gente com a fé. Aqui nós tínhamos conosco, congregando, o seu José. Ele voltou para a cidade dele. Mas eu falava com os irmãos ali, o Rogério, o Jaime, eu falava, Rogério, mas que homem de fé é o nosso irmão José, o seu José. Ele até serviu a gente aqui como intercessor. Ele foi dotado de uma capacidade de confiar excepcional. Ele tem o dom da fé. E aí eu digo fé no sentido excepcional, de confiar de modo excepcional em momentos de terríveis tormentas. E não baquear hipótese alguma. A outro, o único Espírito concede o dom de curar. Tem pessoas que têm esse dom. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar, que é a mensagem de Deus. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Porque muitos são os Espíritos que atuam. A outro ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas. Irmãos, nós somos uma comunidade renovada. Nós cremos no dom de falar línguas estranhas. Eu mesmo,
em meu devocional, eu falo em línguas estranhas, praticamente todas as vezes. Aqui na nossa igreja, se você é direcionado pelo Senhor Deus a falar em línguas estranhas, fale. Nós só pedimos que sigamos a orientação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, que diz que quando alguém em público, na comunidade, começar a falar em línguas, deve-se orar para que o intérprete também se manifeste. Algumas pessoas alegam que esse falar em línguas é falar idiomas. Não. Hipótese alguma, não se limita a isso. A experiência de Atos, o capítulo 2, até sim nós temos idiomas ali, sendo falado por irmãos no derramamento do Espírito, mas falar em línguas, como está escrito na primeira carta aos Coríntios 14, 2, se fala de um modo que ninguém entende. E aí eu concordo com um teólogo batista, que chama Gruden, que ele diz, quando a Bíblia diz que ninguém entende, é de fato, ninguém entende. É uma capacitação espiritual de falar línguas, que certamente não se fala nem no globo terrestre, em nenhuma das nações. É por isso que precisa de um intérprete com capacitação espiritual, porque seria muito fácil, se fosse idioma, se tivesse irmão que falasse espanhol aqui, ou inglês, e levantasse um falando inglês, ele traduziria naturalmente. Mas nós estamos falando de algo espiritual, algo transcendente. Então, quando se fala em línguas, certamente se fala em línguas, em idiomas que nem são conhecidos no globo terrestre. É por isso que se levanta um intérprete espiritual, para trazer a tradução daquelas línguas. Então, se você, estando aqui no nosso meio, deseja falar em línguas, fale, mas faça, eu vou te dar um exemplo de como, olha aqui para mim, como que eu administro esse dom. Se eu estou falando em línguas aqui, eu começo a falar em línguas, mas eu fico atento, porque a gente não entra em êxtase. A gente não perde a consciência. Então, eu estou falando em línguas, eu não entendo o que eu estou falando, mas o intérprete vai entender. E se o intérprete estiver no nosso meio, ele se levanta. Se não aparecer o intérprete, o que eu faço? Eu falo em línguas para mim mesmo, no pessoal, respeitando a orientação que Paulo dá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Leia lá depois do capítulo todo. Ele continua. A outro ainda dá a capacidade de falar diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Está vendo? O intérprete. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, o Espírito vai conceder esses dons a cada um do jeito que ele quiser. Tem mais porções, tem a porção de Efésios, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Então, a Bíblia tem algumas descrições de dons, mas ela não esgota o tanto de dons que Deus distribui para o seu povo. E certamente você tem um dom. E esse dom é uma capacitação, uma dádiva, uma ferramenta para você usar na sua vocação, no seu chamado. Naquilo que você foi chamado para ser uma solução. Dom precisa ser bem administrado, porque faz parte dessa graça múltipla e diversa de Deus. Ele precisa ser bem administrado. Eu preciso fazer um bom uso dos dons. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou perto de mim e disse assim: pastor, no início da minha conversão eu falava em línguas estranhas, mas com o passar do tempo eu não falo mais. O que aconteceu? Eu disse para essa pessoa: simples, você não administrou bem a ferramenta que Deus te deu. Usando uma ilustração do carro. O carro é a ferramenta de trabalho do taxista, por exemplo. Ele precisa administrar bem aquela ferramenta de trabalho, sim ou não? Sim ou não? Se ele deixar aquele carro parado 50 dias na garagem,
Dá pepino ou não dá? Irmão Amarildo, dá pepino ou não dá? 50, 60 dias parado sem mexer com o carro. Dá pepino, não dá? Então. Aí a pessoa está com o dom, mas não está administrando o dom. O que acontece com o dom? Ele enferruja, usando só a linguagem de fácil discernimento. Entende? Então, se você tem o dom, administra ele bem. Administra servindo as pessoas, administra pensando na glória de Deus, administra ele no exercício da sua vocação. E aí Pedro diz que a finalidade do uso desse dom é a glória de Deus. Quer eu fale, eu devo falar de acordo com as palavras de Deus. Se é servir, ajudar, eu tenho que fazer isso no poder do Espírito, no poder de Deus. E a finalidade é trazer a glória, por meio de Jesus, a Deus. Porque vanglória não serve mais para os discípulos de Jesus. É só a glória de Deus que serve. Pastor, eu estou entendendo. Agora, pastor, como é que eu tenho essa vida impactante? Como é que eu faço algo de impactante? Abra sua Bíblia no livro de Esther, o capítulo 4, o versículo 13. Eu quero finalizar usando a ilustração da rainha Esther. Como ela foi importante, como ela foi impactante na vocação e usando o dom que Deus concedeu a ela. Amém? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Podemos ler? Anota aí então. Deixa aí no seu texto aí do celular. Porque eu te aconselho, toda vez que você vier aqui, traga aí um papel ou no celular, abra lá um documento, um texto, e vai anotando para você conferir. Tem que conferir. Ver se o que a gente está dizendo faz sentido de acordo com as Escrituras. Preste atenção. Eu vou ler a versão NVT. Mardoqueu, talvez na sua versão pode estar Mordecai. Isso é só questão da tradução mesmo do nome próprio. Enviou esta resposta a Esther. Segura aí. Deixa eu só contar a história para você entender como esse versículo vai fazer sentido. Segura só um pouquinho aí. Assuero, ou Xerxes, dependendo da versão, rei persa, ele rejeitou Vasti, ou Vaste, como rainha, porque ela o desacatou, ele entendeu assim. E o que o rei persa fez? Ele foi em busca de uma nova rainha para ele, ou para o império. Nisso, Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão, ele direciona Esther, Radassa, israelita, para ser analisada pelo rei. E se o rei poderia recebê-la como sua rainha. E o que aconteceu? Sim, o rei persa, Assuero, ele escolheu Esther como rainha persa. O livro, ele desenrola a história, o drama, do seguinte modo: que Amã se levantou contra o povo judeu, convenceu o rei a decretar a perseguição dos judeus no Império Persa. É nesse contexto que Mardoqueu, manda o recado para a rainha Esther. Ela recebe o primeiro recado e ela pede o mensageiro para voltar para Mardoqueu e dizer para ele que
ela não podia interceder pelo povo judeu, porque quem fizesse isso diante do rei morria. E aí agora você vai entender esse versículo. Diz assim: Mardoqueu enviou esta resposta a Esté, porque ela já tinha mandado o mensageiro com outra resposta. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quando Mardoqueu volta com o mensageiro, ele diz: você está com medo, Esté? Eu estou pedindo para você ir diante do rei, interceder em favor do seu povo, porque você é uma israelita, para você interceder em favor do seu povo. Existe um decreto para perseguição e morte dos seus parentes, e você está com medo? Pode ter certeza de uma coisa, Esté: a salvação para os judeus pode até vir de outra parte, mas os seus parentes e você vai morrer. Quem sabe, Esté, não foi por isso que você se tornou rainha, ou seja, para livrar o povo judeu de tamanha perseguição. Eu quero pegar e finalizar com essa ilustração para que você pense uma coisa comigo. Esther não estava como rainha à toa. Ela não estava ali por acaso. A gente já conversou isso em alguns outros momentos. Existem coisas difíceis de explicar, mas uma coisa é certa: não existe acaso. Existem tragédias que acontecem na história dos humanos, na nossa vida, que a gente não consegue explicar, mas uma coisa é certa: não existe acaso, porque se existir acaso, existe um Deus rival ao nosso Deus, e a Bíblia deixa claro: não existe Deus rival ao nosso Deus. Mardoqueu, ele deixou claro para Esté: você não está aí por acaso não, viu, Esté? Deus te chamou para ser solução de um problema. Eis aí o problema para você ser solução. E você está com medo, você está se acovardando. Você precisa desempenhar muito bem a sua vocação. E o que ela fez? Ela ouviu o conselho de Mardoqueu, ela foi ao encontro do rei, e o rei decretou mais uma lei, que o judeu podia se defender se porventura ele fosse atacado. E foi isso que aconteceu. E a matança dos judeus que iria acontecer, não aconteceu, porque tinha uma vocacionada no lugar que tinha que estar, e atuando do modo que tinha que atuar, de modo impactante. Glória a Deus. Neemias, ele não foi levantado por Deus só para erguer muros na cidade de Jerusalém. Quando a gente lê o livro de Neemias, a gente percebe: Neemias foi levantado por Deus para restaurar a fé de um povo que estava sem esperança, para trazer justiça no meio do povo onde a injustiça estava reinando. José do Egito, Deus não colocou José do Egito na corte egípcia só para ele, José, se sentir grande. Não, foi para preservar o povo de Deus, porque senão o povo de Deus ia morrer de fome quando viesse toda aquela tragédia naquela região, como havia sido profetizado através de um sonho. Abraão foi chamado para ser pai, patriarca, pai de uma nação, pai de muitos filhos. Finalizo com a seguinte questão: você, na sua vocação, nos dons que Deus te deu, você tem sido impactante? E eu não estou falando de coisas grandiosas,
Você pode até fazer coisas grandiosas, Deus o sabe, Deus te direciona. Mas eu estou falando de coisas impactantes. Eu me lembro uma vez que eu estava num PGD, um irmão chegou e disse: pastor, eu acho que eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de ensinar. Será para que eu fui vocacionado? Eu não sei cantar, eu não sei tocar. Será para que eu fui vocacionado? É isso que eu gostaria que você pudesse entender. Nós estamos falando de coisas impactantes. Elas podem ter grandes proporções, ou elas podem ter proporções em determinados locais e diante de determinadas pessoas. E aí eu disse assim para esse irmão: irmão, você é uma inspiração para nós como pai. Você é uma inspiração para nós como marido. Eis aí a sua vocação. Porque quando a gente fala de vocação, a pessoa está achando: eu vou ser o presidente da república. Não, você sendo pai, na sua vocação de pai, e com as ferramentas que Deus, dons que Deus te deu, para executar bem a sua vocação, você já é uma pessoa impactante. Abraão foi chamado para ser pai, e somente pai. Está entendendo, sim ou não? Quantos pais inspiradores nós não estamos precisando ter, irmãos? Quantas famílias não estão destruídas porque estão faltando pais inspiradores? Nessa época que a responsabilidade ela é deixada de lado, a gente está precisando de homens inspiradores na sua vocação de pai, na sua vocação de marido. Entende? Você tem que ser impactante. Se isso vai alcançar muitas ou poucas pessoas, não importa. Seja impactante. Para a glória de Deus. Fiquemos de pé. Equipe de música, esteja aqui comigo, por gentileza. No seu salão de beleza, no seu estúdio de maquiagem, no seu restaurante, na sua fábrica, na sua família, na sua faculdade, na sua escola, nos seus negócios, na sua vizinhança, no seu pequeno grupo, no seu pequeno grupo. Entende? Seja impactante. Você foi chamado para ser solução e Deus te deu dons. Seja impactante. Isso pode alcançar muitas ou poucas pessoas, não importa o quanto de pessoas se alcança. Seja impactante, seja fiel. Administre bem o dom que Deus te deu. Exerça com excelência a vocação, o chamado de Deus para a sua vida.